Bem, nesta videoaula que eu vou fazer agora do Excel, nós vamos trabalhar com uma matéria que nós já vimos em sala de aula no nosso curso de Excel avançado, chamado de subtotais. Para isso eu vou usar o arquivo subtotais, que nós já temos, na nossa parte de Excel avançado. E aqui eu tenho um pequeno controle de cheques pré-datados, onde eu tenho o nome do meu cliente, o banco, número do meu cheque, o bom para, que é a data de entrada do cheque, e o valor, de entrada do cheque. Aqui vocês podem ver que eu tenho um cadastro, meu grande, que vai até aqui a linha, 92. Mas esses cadastros que eu tenho aqui, vocês percebem que eles estão completamente sem nenhum tipo de ordem. Então a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é colocar todos os dados em ordem, mas não em ordem pelo nome do meu cliente. Eu quero todo mundo em ordem por banco. Se eu colocar em ordem alfabética por banco, isso quer dizer que vai aparecer primeiro os clientes do Banco do Brasil, depois os clientes do Bradesco, depois os clientes da Caixa, e assim por diante. Para colocar nessa ordem alfabética, eu vou colocar o meu marcador no começo do meu banco de dados, que no caso é o meu A4, onde tem a palavra cliente. Vou aqui para o meu classificar e filtrar e vou clicar em personalizar classificação. Lembrando que se eu tivesse clicado na primeira opção lá, que é classificar de A a Z, ele ia colocar em ordem alfabética sempre pelo que tem na primeira coluna. No caso aqui, a primeira coluna é o nome do cliente. Desta vez eu não quero pelo nome do cliente, eu quero pelo banco. Então vou classificar por, vou clicar aqui na minha setinha de acesso e vou classificar pelo banco. Aqui já tem valores, está certo, aqui é a ordem de A a Z e vou clicar no OK. Pronto, aí como vocês podem ver, o meu cadastro já ficou em ordem, por banco. Agora, quando você visualizar a impressão, você vai ver o cadastro um pouco mais organizado. Tudo por banco. Primeiro os cheques, do Banco do Brasil, depois os cheques do Bradesco, e assim por diante. Quando eu clicar aqui, em próxima página, vai ter a continuação, HSBC, Itaú e Unibanco. Então ficou um pouquinho mais organizado. Ainda com o marcador no A4, eu vou querer também colocar em ordem, além de estar em ordem por banco, eu vou querer colocar em ordem pela data de entrada do cheque. Então, vou deixar meu marcador aqui no A4, classificar e filtrar, personalizar, classificação. Aqui já existe uma classificação que é por banco, então eu vou clicar aqui, adicionar nível. Aí depois aparece, e depois por seta de acesso, pelo bom para, que é a data do cheque, do mais antigo ao mais novo. Vou clicar no OK. Aí vai aparecer só os clientes do Banco do Brasil, mas primeiros cheques do dia 5/4, 3/7, 15/7, 17/7, depois 7/8, 12/8, e assim por diante. Quando termina os cheques do Banco do Brasil, começa de novo os cheques do Bradesco. Aí os cheques do Bradesco já vão estar automaticamente também em ordem de entrada de cheque, pela data. Vou voltar o meu marcador aqui no A4. Só que agora, o meu patrão pediu para eu colocar aqui na planilha uma linhazinha aqui no final, entre o final do Banco do Brasil e o começo do Bradesco. Ele quer que eu insira uma linha aqui entre eles dois e coloque a soma dos cheques do Banco do Brasil. Se eu for fazer isso manualmente, colocar uma linha aqui entre um e outro e colocar a soma, eu vou ter muito trabalho. Eu posso muito bem marcar aqui a linha 18 e simplesmente clicar aqui no comando, inserir. Ele vai inserir justamente uma linha. Só que se eu for fazer isso banco por banco, eu vou demorar. Eu vou ter que inserir, de maneira individual uma linha a cada final de listagem por banco e ainda fazer a soma dos valores. Se fosse um outro exemplo que eu tivesse, digamos, 100 categorias diferentes, eu vou fazer isso 100 vezes na mesma planilha, então não ia dar muito certo. Nesses casos, a gente pode usar o comando do subtotal. Vou colocar o marcador aqui no A4, vou para a guia dados, e lá na guia dados, na categoria estrutura de tópicos, eu tenho aqui o comando, subtotal. Vou dar um clique lá,
Aqui eu tenho a cada alteração em. No caso aqui eu não vou escolher cliente, porque o que me interessa aqui não é a cada alteração por nome de cliente, sim a cada alteração por banco. Eu quero a soma de cheques pelo banco. Então eu vou clicar aqui e vou escolher banco. A função, aí eu tenho aqui algumas funções. Ó. Posso descer a barra de rolagem. Eu vou usar justamente a função mais usada nesse caso, que é a função soma. Eu quero apenas somar os cheques que vão entrar do Banco do Brasil. Aqui eu vou escolher uma coluna onde eu quero adicionar o total. No caso aqui eu acho mais conveniente adicionar o total justamente aqui na coluna do valor que já aparece já, né, definido. Vou clicar no OK e pronto. Percebe que agora ó, existe aqui uma linha chamada BB Total, onde aqui eu tenho o valor da soma dos cheques do Banco do Brasil, 28.434. Se eu for descer mais um pouquinho com a barra de rolagem, eu vou ter a soma dos cheques do Bradesco, Caixa, HSBC, Itaú, Unibanco. E o total geral, não dá para aparecer aqui porque o número é grande, ó, 150 mil reais. Então, vou aumentar aqui do E para o F, ó, aqui dois cliques para aumentar um pouquinho a coluna. Se eu for visualizar a impressão, eu vou ver aqui, ó. Ou seja, quando eu for imprimir esse meu relatório, eu vou ter aqui uma linha já separando o final de cada banco por começo de outro, mas uma linha já com a soma. Bem bacana, né? Um relatório que eu posso montar usando justamente esse recurso do subtotal. Fechar aqui a visualização. Só que quando você trabalha com subtotal, aparecem esses itens aqui ao lado, que são itens meio estranhos, né? Que vizinham as linhas. E aqui em cima tem uma numeração, ó. 1, 2, 3 são os meus níveis de subtotal. Se eu clicar no nível 1, ele faz só isso na minha planilha. Se eu clicar no nível 2, ele resume. Se eu visualizar a impressão, ó, no nível 2, ele vai imprimir assim, ó, só o resumo de cada um. Fechar a visualização. Se eu clicar no nível 3, ele abre o leque novamente das informações. Se eu voltar, por exemplo, aqui para o nível 2 e clicar aqui só no sinal de mais do Bradesco, vai aparecer só o do Bradesco. Se eu clicar no menos do Bradesco, ele fecha. Se eu clicar aqui no mais da Caixa, aparece só os cheques da Caixa. Se eu clicar no menos da Caixa, ele fecha. O mais comum é o nível 3, né, onde ele abre o leque, né, total. Então, vou visualizar de novo aqui a impressão, ó, e vocês vão ver como o nosso relatório vai ser, né, impresso. Fechar a visualização. Só que agora, o patrão lá, ele não quer mais que você imprima tudo numa folha só, ele quer cada banco numa folha separada. Ele quer cada banco numa folha separada e com a soma, né, no final da listagem, né, dos cheques. Se ele quer colocar cada banco, né, cada listagem de cheque de cada banco numa folha separada, você pode usar o subtotal. Coloca o marcador no A4, ó, sempre essa preocupação de colocar no A4, justamente por ser a célula que inicia, né, o meu banco de dados. Venho aqui de novo o comando do subtotal na guia dados, ó, e simplesmente eu vejo está tudo ok, ó, né, alteração por banco, função soma, categoria do valor, né, adicionar o subtotal no valor, e aqui eu clico, ó, quebra de página entre grupos. Marco essa opção e clico no OK. Espero um pouco, vai estar processando, ó, pronto. Vou visualizar a impressão, ó, aqui a minha planilha fica tudo a mesma coisa, fica tudo beleza, normal. Mas quando eu visualizo, aí aparece só uma folha só com o pessoal do Banco do Brasil, com a linhazinha, ó, da soma lá embaixo, é o relatóriozinho que eu estou montando. Se eu clicar aqui em próxima página, vai aparecer, né, os próximos itens, que é no caso do Bradesco. Caixa, próxima página HSBC, próximo Itaú e Unibanco. Só que, infelizmente, ó, o cabeçalho só ficou o pessoal do Banco do Brasil. Ó. Quando eu vou para o pessoal do Bradesco, ó, o cabeçalho não aparece. Vamos fazer com que o cabeçalho fique em cada uma das minhas folhas. Fechar a visualização. Para isso eu vou aqui para a guia layout da página. E aqui na guia layout da página, no item, na categoria configurar página, eu tenho aqui imprimir títulos. Aqui eu tenho imprimir títulos, linhas a repetir na parte superior. Eu clico. Aí eu vou colocar
cifrão 1, 2 pontos, cifrão 4. Por que isso? Perceba que na minha planilha aqui, ó, as linhas que competem justamente ao meu cabeçalho vai da linha 1 à linha 4. Quando eu boto cifrão 1, cifrão 4, eu estou prendendo, né, estou fixando essas linhas para ficar em cada um dos meus cabeçalhos justamente aonde? Ó, na parte superior. Vou dar o OK, visualizar de novo a impressão e pronto. Próxima página, aparece o Bradesco com cabeçalho, Caixa, HSBC, Itaú e Unibanco. Agora perceba o nível, né, que você está mostrando aqui justamente no seu trabalho. Você montou um relatório com o cabeçalho bem bonitinho, com a soma, e agora é só ir para a impressão. Mas quando você volta para o Excel, quando você fecha a visualização, fica tudo normal. Ok? Então até a próxima videoaula.